Olá pessoal, curso de redação, professora Marisa, professor Marcelo. Tudo bem com vocês? Estamos aí agora, investindo no Enem, que tem sido aí uma porta significativa como possibilidade de ingresso na universidade. Então, vamos encarar esse período assim com muita seriedade, mesmo porque o Enem contribui, ou contribuiria esse ano, nós não sabemos ao certo, com as outras notas das outras universidades também, tá? Então, o que nós vamos trabalhar hoje, aulas 47 e 48, o Enem 2013, tá certo? Então, vocês vão assistir a esse vídeo, em que nós vamos comentar a proposta Unesp de 2020. Então, vamos a isso. Qual foi a proposta? O carro será o novo cigarro? Pergunta. Toda pergunta tem que ser respondida na tese, sem rodeios. Não é para ficar fazendo aí enigmas para que seja decifrado. Não. Sim, o carro pode ser visto como cigarro no futuro. Não, o carro não será um novo cigarro. Isso tem que estar muito claro na sua tese. Não tem que dar voltas, não tem que ficar aí usando outros termos, querendo redigir de uma outra forma. A clareza na abordagem da tese no Enem, que ele quer uma prova, uma redação objetiva, clara, transparente, eu tenho que usar as palavras do tema para responder a essa pergunta. Então, sintonizem isso. Há alunos que falam claramente que sim ou falam claramente que não, mas deixam muito clara qual é a sua posição, tá certo? Importante articular a imagem do cigarro na analogia com o carro. Houve alunos que falaram assim, todinha a redação somente sobre tecnologia e carro. Mas e o cigarro? Qual a relação com o cigarro? Isso daí é tangencial ao tema, gente. Você não trouxe o foco principal, que era a discussão. Se, do mesmo jeito que o cigarro hoje é rejeitado, se no futuro isso vai acontecer com o carro. Então era essencial essa articulação, essa analogia com a imagem do cigarro, tá? Houve textos muito bons, houve muitos textos, acho que uns 7 ou 8, bem próximos de 8, tá? De ser um texto ótimo. E provavelmente só não foi por falhas linguísticas, tá bom? Mas assim, no conteúdo eu gostei dos textos. Cuidado com a parte linguística. Os erros comprometem a fluência das ideias na articulação dos parágrafos. Então, falhas linguísticas, erros de coesão, na escolha da preposição, na escolha da conjunção, na escolha do pronome, algumas inadequações vocabulares, tudo isso é um enrosco, sabe? Você está lendo o texto, de repente você peraí, aqui tem um problema, tem que voltar e ler de novo, tem que voltar e ler de novo. Isso daí é negativo para o seu texto. Quando a professora lê, a professora ou o corretor lê do começo até o final, sem enroscar em parte nenhuma, isso é o que a gente chama de um texto fluente. Então, cada vez que há um erro gramatical, ali há que nem um nozinho linguístico que faz com que aconteça uma releitura, que se busque qual o termo melhor, que se busque qual seria a conjunção ou a pontuação e assim por diante. Então, muita atenção para a parte de nível linguístico, tá? A grande maioria escreveu que sim, que o carro é, sim, a projeção. Vai acontecer com o carro aquilo que aconteceu com o cigarro, que era glamour total,
lá nos anos 70, 80, e que depois foi caindo em descrédito, e hoje o fumante e o cigarro, eles são vistos assim com um certo desdém. A sociedade, de uma maneira geral, rejeita o cigarro e rejeita o fumante. Tanto que a lei passou a impor a restrição aos locais de cigarro, onde se possa fumar, não se fuma mais em restaurante, nem em locais públicos. Então, esse cerco que foi feito ao cigarro, a maioria acredita que vai acontecer com o carro no futuro. Então, o que vocês falaram? Quem falou sim? O carro associado à velocidade, como acontecia, né, alguns anos atrás, algumas 2, 3 décadas atrás, toda aquela idealização de possuir um carro meio que caiu em descrédito. Por quê? Porque não dá para correr. A velocidade máxima 110, 120 nas estradas. O trânsito na cidade é todo congestionado, você anda um pouquinho, para, anda um pouquinho, para. Então, essa imagem de que carro, velocidade, sensação de liberdade estaria comprometida. Muitos aderiram à questão ambiental e à poluição que ele representa. Então, praticamente todos os textos fizeram essa abordagem da imagem negativa do carro, porque ele está associado à poluição. Aí também vocês apontaram que hoje existe a opção pelo Uber, pela bicicleta, formas alternativas de transporte. Então, muitos compararam com os grandes centros de países desenvolvidos, em que o transporte coletivo realmente funciona e é a opção da maioria, tá? Então, a gente vê muitas vezes reportagens, por exemplo, na Inglaterra, em que ministros e deputados e autoridades, de uma maneira geral, juízes, andam todos de metrô. Então, não tem o glamour e não tem a importância que o carro teria aqui para nós, tá? A imagem do carro, que eu, como sendo um recorrente de status social, está sendo superada. Hoje em dia, os jovens não têm tanta atração pelo automóvel como era alguns anos atrás. Essa, mais ou menos, foi a articulação de defesa de quem falou sim. De quem falou não. Ainda é um produto de consumo almejado por quase todos, o carro, tá? A pessoa ganhou um pouquinho mais antes de comprar uma casa, antes de pensar em qualquer outra forma, quer possuir o seu carro, né? Então, financiamento, a popularização dos carros, hoje eles são mais baratos, ainda que no Brasil é um imposto absurdo sobre ele, né? Seja um imposto absurdo. Como estilo de vida, muitos preferem o transporte individual, porque você sai a hora que você quiser, você retorna quando você quiser, e você vai ter aí a possibilidade de dirigir as suas opções, os seus horários individualmente. Conforto e praticidade no deslocamento para trabalho e para turismo, também isso foi falado. Teria que haver reformas estruturais nos meios de transporte, o que ainda não ocorre no Brasil. Então, para que o carro fosse deixado em segundo plano, o transporte coletivo no Brasil realmente teria que funcionar, e a gente sabe que não funciona. É um hábito já consolidado, a dependência do carro. Então, as pessoas, vamos dizer assim, mesmo distâncias próximas, acabam optando por ir com o carro, porque é mais rápido, mais fácil, vamos dizer assim, mais prático na visão de muitos. E também defenderam a ideia de que hoje existe uma
um investimento nos carros elétricos, que devem ser o carro do futuro, e essa questão da poluição estaria, vamos dizer assim, mais ou menos resolvida com a opção de outros tipos de combustão que não a gasolina ou o diesel, tá? Então, mais ou menos isso que foi a abordagem do sim e do não. Agora vamos ver o que vocês colocaram de particularizante no seu texto, as citações, as analogias que vocês fizeram. Freud, O Mal-Estar na Civilização, um livro. O homem precisa de ídolos, mas ao mesmo tempo ama destruí-los. Então o carro é colocado como um ídolo num determinado momento e hoje sendo visto como um vilão. Linguagem capitalista de consumo atrelado a status. Ainda vamos dizer assim, possuir um carro, último modelo, último tipo, ainda é sinônimo de status. Muitos falaram sobre a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, o Fordismo, o Toyotismo, o Taylorismo, que foi a produção em massa dos automóveis, que mudou aí o foco a possibilidade de que as pessoas, de uma maneira geral, possuam um carro, que no início somente os muito ricos tinham acesso a comprar um automóvel. Foi citado Theodor Adorno, teoria da semicultura, o consumo massificado, o desenvolvimento científico atrelado a isso. O futurismo também foi citado, o desenvolvimento do capitalismo científico informacional. O geógrafo Milton Santos, por uma outra globalização, as notícias são divulgadas com muita rapidez, o método técnico informacional. Foi falado na animação Wall-E de Disney, em que os humanos deixaram a Terra após a contaminação ambiental, fazendo uma analogia aí com a poluição provocada pelo automóvel. Um dado interessante, inventário de emissões atmosféricas do transporte rodoviário de passageiros em São Paulo, que os ônibus, eles transportam um número muito grande de passageiros e poluem 3,1%, enquanto que o carro, eles transportam um número 25 vezes menor vamos dizer assim, de número de pessoas. Não, ele transporta um número de pessoas muito menor, mas polui 25 vezes mais. Eu achei interessante esse dado. Bauman, vocês citaram, a fluidez do consumo, a sociedade líquido moderno. Então, aquela coisa de que as aquisições, elas satisfazem por um tempo muito restrito, muito rápido, e a gente tem necessidade de outro produto de consumo para trazer o bem-estar, a felicidade. Max Weber, a estratificação social. Os fumantes ocupavam antigamente o topo da pirâmide e hoje são rejeitados. E a visão de que com o carro vai acontecer a mesma coisa, tá certo? Então, houve alguns textos que eu considerei ótimos e vários textos que ficaram próximos de ótimo. Então, esses todos que bateram na trave lá com 7,8, com 22 pontos, se eu não me engano, vai o desafio, né? Estão chegando. Então, embora seja um chocolate virtual, é uma conquista e eu acho que vale a pena investir em trabalhar um texto cada vez melhor. A gente está chegando vamos dizer assim, no resultado de um ano de trabalho. Então, quando eu comparo, vamos dizer assim, os primeiros textos que alguns alunos entregaram, aquilo que eles estão escrevendo hoje, nossa, me dá assim uma realização muito grande de ver o progresso que vocês obtiveram no decorrer do ano. E é isso aí, gente. Vamos em frente. Força, garra. Não desanime. Eu falei isso na sala de aula e repito agora para vocês.
A gente está num momento assim que, nossa, de vez em quando me dá uma preguiça de escrever, nossa, de vez em quando estou tão desanimada, estou tão cansada dessa situação. Reajam, reajam. Isso já acontece naturalmente, mesmo sem pandemia. Chega essa época do ano, o aluno está meio esgotado. Este ano, vamos dizer assim, são muito mais fatores para que esse desgaste emocional e físico aconteça. Então, está na capacidade de reação de vocês. Reajam e sigam em frente. É o momento de nós coroarmos tudo o que fizemos durante o ano todo. Então, vamos agora vislumbrar um resultado que, com certeza, né, pensamento positivo vai ser o desejado por todos. O ingresso na universidade e no curso que vocês querem, tá bom? Então, vamos agora à aula de hoje. Então, o vídeo, estamos aqui comentando a Unesp 22, de 2020. Vamos trabalhar essa semana o Enem 2013, 37 questões, então vejam, quase todas as questões da prova foram extraídas para essa aula. A proposta Enem de 2013, que vocês vão trabalhar, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, não vou comentar, só chama a atenção que não está discutindo se a lei é boa ou se a lei é ruim. Está falando dos efeitos de uma lei que já foi implantada. É sobre isso que vocês vão comentar e analisar, tá? Aí eu falei para vocês que eu iria, vamos dizer assim, entrar em detalhes sobre cada um dos itens lá das competências que o Enem analisa. Então, hoje nós vamos ver direitinho a nota 0. Eles colocaram na internet um curso online para corretores do Enem. Então, nesse curso, como faz a Unicamp, que traz os exemplos, os modelos do que não pode, do que deve ser feito, então, vamos dizer assim, clareou bastante para a gente o que convém e o que não convém que vocês façam. Então, formas elementares de anulação chama FEA. O que vocês têm aqui nas formas elementares de anulação? Prova assinada. Assinada não é tão somente colocar um nome, ou um rabisco qualquer, ou uma inicial. Nada, nada que pudesse ser interpretado como sendo uma rubrica ou como sendo um sinal de identificação. É nota 0. Desenho. Qualquer forma de desenho, mesmo que relacionada ao texto. Os emojis, por exemplo, tá? De repente põe lá uma carinha bonitinha, põe nada. Existiu qualquer forma de desenho na redação, ela não vai ser lida. Ela é automaticamente anulada nesse fé aí. Números isolados no corpo do texto. Então, sem mais nem menos, está lá um número qualquer, a margem, qualquer coisa assim. Não pode ser colocado. Sinal gráfico que não faz parte do texto. De repente, põe lá um asterisco, põe lá um ponto de interrogação sem muito critério, solto. Não pode, gente. Casos de anulação proposital. O que eles chamam de anulação proposital? É quando o aluno estabelece um diálogo, por exemplo, com o corretor. Olha, eu não vou fazer esse texto porque, na realidade, ele não correspondeu, ou não gostei do tema. Qualquer coisa nesse sentido é também anulação. O aluno está pedindo para que o seu texto seja anulado. Logicamente que o texto em branco, o texto ilegível, cuidado aí com a questão da letra, o texto em língua estrangeira predominante. Então, o exemplo que eles põem é alguém que escreve um espanhol misturado com o Brasil, com português, sabe? Um português, portunhol que a gente fala. Isso daí também é motivo para zerar o texto. Aí eles colocaram lá como marcas
os emotions, né, as carinhas. Por exemplo, aquele símbolo do infinito, numa redação, o aluno colocou esse símbolo, isso foi motivo para ele zerar na redação. Isso que eu faço aqui, ó, no título, essa espécie de nuvenzinha, assim, que eu tenho essa mania de circular. Se você fizer isso aqui no título da sua redação, você zera. Aí eles trouxeram um ponto de interrogação solto, o asterisco, o arroba, sem nenhuma função, tem ali um símbolo de arroba, não também, tá? A anulação proposital também. O aluno escreveu, aí o que ele fez? Ele fez um X assim, anulando. Ele anulou sua própria redação. Então, eu falo assim, será que ele vai ler? Não. O que você riscou, o que você fez um X anulando, é anulação proposital. Aquilo que falei, propor um diálogo com o corretor, olhe com cuidado meu texto. Essa é ingenuidade que é lógico que vocês não vão cometer. Cópia parcial. Então, eles falam assim, não adianta você copiar e você pode copiar igualzinho, ou você pode fazer uma paráfrase. Você muda o tempo verbal, você muda a ordem das palavras e acha que isso não vai caracterizar a cópia, caracteriza sim. Então, tudo que vocês copiarem vai ser desconsiderado. E se o aluno fizer, eles mostraram assim, o que o aluno colocou na sua redação, eles foram demarcando assim no texto original, né, na coletânea, e isso daí fez com que o texto fosse desconsiderado, porque a maior parte do texto era cópia da coletânea. Aí nós vamos para o segundo momento. Isso daqui são as formas elementares de anulação, que vamos dizer assim, o texto não chega nem a ser lido. Caracterizou, tem um traço lá, tem um rabisco, tem uma nuvem, tem um símbolo qualquer lá, ele não vai ser lido, a nota é 0. Segundo momento, fuga ao tema, né? Então, isso vocês estão acostumados que toda a redação de vestibular que caracteriza a fuga ao tema, automaticamente ela está anulada. Então, eles dão exemplos lá, pessoal, que palavras do tema devem estar de alguma forma inseridas no seu texto. Então, eles falaram, o exemplo que eles deram, aqueles de 2018, se eu não me engano, da internet, e o aluno falou, mas não citou internet no texto, por exemplo. Então, cuidado na escolha das palavras para fazer a conexão com o tema que está sendo falado. Porque eles falaram assim, às vezes está o assunto internet, mas não está o tema, tá? Fuga ao gênero textual, de repente, principalmente a tendência de escrever uma história, você pode até usar narração no seu texto, mas parcialmente. Quando a maior parte do texto é uma história, para depois somente uma conclusão argumentativa, isso caracteriza fuga ao gênero textual. Lógico que ninguém vai escrever uma poesia, ninguém vai fazer, aí assim, aquela coisa que repete uma mesma frase, que faz desenhos que acha que significativos. Então, não é uma dissertação, fuga ao gênero textual é 0. E quando o texto apresenta uma parte desconectada, então seriam assim, aquilo que a gente chama assim de os palavrões, né? A mensagem, aqui eles colocam aqui, ó, ofensas, você ser identificado no corpo do texto, você apresenta seu nome, por exemplo, uma reflexão sobre o seu desempenho na prova, oração, né? Cuidado aí os mais radicais aí, né? De não colocarem aí alguma coisa nesse sentido, uma mensagem religiosa, uma mensagem política,
ou um trecho desconectado sobre outro assunto, que fala sobre, entra com outro assunto, música, futebol, qualquer coisa. Alguns exemplos que a gente já viu aí no decorrer do Enem, de comentário, receita do macarrão, falava do time para o qual ele torcia, desconectado com o tema. É nota 0. Tinha assim, um exemplo que falava assim, recados ao corretor. O aluno escreveu no final, PS, releve a letra. Releve a letra, custou para ele uma nota 0. Tá certo, gente? Então, cuidados que agora a gente tem uma noção assim mais particularizada, exemplos mais particularizados do que representa uma nota 0. Eu, por exemplo, que tenho essa mania de pôr tudo nuvenzinha, então isso aqui poderia custar uma nota 0. Não façam nada que não seja escrever o texto. Não grifem palavras, não grifem título, não coloquem símbolos, não coloquem traços, tudo isso. Eles falaram que tudo bem, se você riscar aqui para corrigir a palavra, aí não tem problema, tá certo? Mas se você riscou linhas e linhas e linhas, aquilo lá tudo é considerado como uma anulação proposital. Então, como é que um aluno escreve um texto e depois faz um X anulando? Então, ele mesmo se determinou uma nota 0, tá ok? Eu tenho certeza que vocês não vão se encaixar em nenhuma dessas situações aqui, mas não custa nós esclarecermos, né? Que um sinalzinho lá de infinito, por exemplo, uma carinha de sucesso, de alegria, algum recado para o corretor, qualquer coisa nesse sentido, pode custar para vocês a anulação do seu texto. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Vamos trabalhar e caprichar. Tentem tirar aí uma força de vontade extra para fazer assim um texto que vocês lendo, vocês falam assim, nossa, como eu gostei desse texto. Vocês sabem. E às vezes você lê e fala, nossa, que droga. Não consegui fazer nada essa semana. Vocês são os seus primeiros analistas, os seus primeiros críticos. Quando você gosta do texto, geralmente ele foi bem. Quando você não gosta, geralmente não chegou a cumprir aquilo que seria o desejável. Muito cuidado com a parte linguística. Eu vou entrar nos detalhes da competência linguística na próxima aula. Eu vou trazer para vocês aqui todos os exemplos de erros que podem custar caro aí na sua redação. Tudo bem? Beijo grande para vocês. Fiquem bem. Uma boa semana, tá? E aguardo textos sensacionais voltados para o Enem. Quem sabe, né? Uma nota aí, 800, 900, 1000 hoje ficou uma coisa quase inacessível, porque em milhões eles contam 30, 40 notas 1000. E assim, meio alienados, viu, gente? Nem sempre a nota 1000 ela seria realmente merecedora de nota 1000. Mas a gente pode ir sempre melhorando, numa escala ascendente. O importante, às vezes o aluno fala assim, eu não saio dessa nota. O importante é não cair. Quando o aluno que tira 7 em uma, 6 na outra, 5, depois volta para 7, isso daí que não é o desejável. Quando você estabiliza numa nota, o que você tem que fazer? Você tem que melhorar um pouquinho para subir um pouquinho, mas prestar atenção para ela não entrar em decréscimo de nota, tá? Tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.